Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai corrigir a nossa página 123 no livro, em seguida a tia vai explicar, tá? Então, aqui a gente tem que calcular a área do triângulo, tá? Aí a gente vai utilizar a fórmula que a gente aprendeu na aula passada, que é base vezes a altura dividido por 2, que é a área do triângulo. E sabendo que cada lado do quadrado equivale a 1 centímetro de lado. Então, primeiro a gente vai descobrir as medidas de cada um dos triângulos, a medida da base da altura, e depois a gente vai resolver. Então, vamos aqui no triangular. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos com 1 centímetro de lado cada um. Então, temos 6 centímetros no total de base. Então, aqui nós temos nossa base. A altura, 2 centímetros. No item B, a altura, 1, 2, 3 centímetros. A base, 1, 2, 3, também 3 centímetros. No item C, a base, 1, 2, 3 centímetros. E a altura, 1, 2 centímetros. Então, agora a gente já pode aplicar a fórmula, que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ficar a base, que é 6, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 2 é igual a 6 centímetros quadrados de área. Então, a área desse triângulo é 6 centímetros quadrados. No item B, base que é 3 e a altura que é 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2 é 4,5. Então, a área desse triângulo é de 4,5 centímetros quadrados. Vamos para o item C. Fica a base que é 3, vezes a altura que é 2. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, dá 3 centímetros quadrados. Então, as áreas vão ser 6 centímetros quadrados, 4,5 centímetros quadrados e 3 centímetros quadrados. Hoje a gente vai falar sobre unidades de medidas de área. Como transformar, né? De, por exemplo, metros cúbicos para centímetros cúbicos, de milímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Vamos começar com esse exemplo aqui. Ele diz o seguinte: as dimensões do retângulo ao lado são dadas em centímetros, decímetros e metros. Então, aqui a gente tem que as dimensões da base desse retângulo é de 0,3 metros, e ele pegou e transformou de metros para decímetros. Transformar de metros para decímetros é multiplicar por 10, ou seja, vou andar uma casa decimal para a minha direita a partir da vírgula, então fica 3 decímetros. E ele transformou de decímetros para centímetros. Transformar de decímetros para centímetros também é multiplicar por 10, ou seja, andar uma casa decimal para a direita, tá? E ele fez as mesmas transformações com a altura aqui do retângulo. Então, de 2 metros, ele transformou para 2 decímetros, que é multiplicar por 10. E de decímetros, ele transformou para centímetros, que também é multiplicar por 10. E aqui, nós temos que a base, ela está em metros, ela está em decímetros e está em centímetros. Então, eu consigo calcular a área desse retângulo em metros quadrados, em decímetros quadrados e em centímetros quadrados. Então, ele pediu aqui para a gente transformar, a gente encontrar a área desse retângulo em metros quadrados. Então, a área de um retângulo, ela é dada pela fórmula base vezes altura. A base em metros é 0,3 e a altura é 0,2. Então, fica 0,3 vezes 0,2, que dá 0,06 metros quadrados. Então, essa é a área em metros quadrados. Depois, ele pediu para a gente calcular em decímetros, vai usar a mesma fórmula. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, onde a base em decímetros é 3 e a altura é 2. Então, fica 3 vezes 2 e dá 6 decímetros quadrados.
Depois, ele pediu em centímetros quadrados. Então, é a mesma forma. A área do retângulo é igual à base vezes a altura. A base é 30 e a altura é 20. Então, fica 30 vezes 20, que dá 600 decímetros cúbicos. Então, note que o valor numérico da área desse triângulo em centímetros quadrados é 100 vezes maior, 100 vezes o valor dessa mesma área em decímetros quadrados, que por sua vez é igual a 100 vezes esse valor em metros quadrados. Então, vamos ver aqui, ó. De metros quadrados para decímetros quadrados, para mim transformar, eu vou ter que multiplicar por 100, porque quadrado, né, aqui nós estamos trabalhando com unidade elevada ao quadrado. Quando a gente estava utilizando, transformando 100c elevado ao quadrado, a gente tinha como unidade medida o 10, multiplicava por 10 ou dividir por 10. Como aqui eu estou trabalhando com área, que ela é elevada ao quadrado, quer dizer que é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, que é a unidade que a gente utilizava antes para metros, decímetros, centímetros. E 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é 100, ok? Então, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, eu multiplico por 100, que vai dar 6 decímetros cúbicos, que eu vou deslocar duas casas para minha direita a partir da vírgula. De 6 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, que eu também multiplico por 100, eu vou andar duas casas do final do número para minha direita. Então, fica 600 centímetros cúbicos. Então, vamos conhecer agora como é que a gente vai fazer para efetuar as convenções de unidades de medida de superfície, fazendo multiplicações ou divisões sucessivas por 100. Isso vale para quem? Para unidades de área, né? Na qual o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o milímetro e vão estar elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem quilômetro elevado ao quadrado, hectômetro elevado ao quadrado, decâmetro elevado ao quadrado, metros ao quadrado, decímetros ao quadrado, centímetros ao quadrado e milímetros ao quadrado. Então, para mim transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 100. De hectômetro para decâmetro, eu também multiplico por 100. De decâmetros quadrados para metros quadrados, multiplico por 100. De metros quadrados para decímetros quadrados, multiplico por 100. De decímetros quadrados para centímetros quadrados, também multiplico por 100. E de centímetros quadrados para milímetros, também multiplico por 100. Então, observe que da unidade maior para menor, eu estou multiplicando por 100. Já da unidade menor para maior, eu estou dividindo por 100. Multiplicar quer dizer que eu vou andar tantas casas decimais quanto vai me indicar o valor para minha direita, se o número tiver vírgula a partir da vírgula. Dividir quer dizer que eu vou voltar tantas casas decimais quanto os zeros vão me indicar para minha esquerda a partir da vírgula se o número tiver vírgula. Vamos ver aqui exemplos de como a gente faria essas transformações. Eu tenho 3,6 metros quadrados e eu quero transformar para centímetros quadrados. Eu vou lá na tabela, aí tá aqui, ó, metros quadrados. Eu vou sair do metros quadrados e vou andar para centímetros quadrados, ó, 1, 2 vezes. Eu vou multiplicar por 100 duas vezes. Multiplicar por 100 duas vezes é a mesma coisa que você fazer 100 vezes 100. Como é que eu faço aqui para não precisar fazer essa contona enorme? Você coloca o 1zinho, conta quantos zeros tem aqui. 2, e acrescenta na frente do 1. 2. Acrescenta na frente do 1. Então, ficou o quê? 10.000. Então, você vai multiplicar 3,6 por 10.000, ou seja, por 100 duas vezes. Ou seja, você vai se deslocar 4 casas decimais para a sua direita. Então, você vai aqui, ó, você vai andar 1, 2, 3, 4.
Aí, o que eu faço com esses espaços vazios? Você vai preencher com zeros, ó. 1, 2, 3. Aí, a vírgula ficaria aqui e um zero na frente, não é isso? Então, você tá pegando 3,6 e multiplicando por 10.000, ou seja, multiplicando por 100 duas vezes, tá? Que é igual a 36.000 centímetros quadrados. E se eu quiser converter 4.800 milímetros quadrados para decímetros quadrados? Então, você tá em milímetros e vai voltar para decímetros, não é isso? Ó, então, ó, duas, tá voltando duas casas decimais para sua esquerda. Então, você vai dividir por 100 duas vezes, tá? Você vai dividir por 100 duas vezes. Dividir por 100 duas vezes é a mesma coisa e dividir por 10.000 novamente, tá? Então, você vai voltar 4 casas decimais, ó. Uma, duas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, vai ficar 0,48. Precisa repetir os dois zeros? Só se você quiser. Tá? Então, fica 0,48 decímetros quadrados, ok? Então, vocês têm sempre que se orientar aqui pela tabelinha, tá bom? Que vai dar tudo certo, ok? Alguma dúvida, eu estou à disposição.